O que é preciso para se estar preparado para ser um bom intérprete de Libras? Um intérprete competente, só ser fluente, já basta? Tem gente que acha que só saber Libras significa que a pessoa já é intérprete, né? Muitos surdos também acham isso, principalmente surdos com nível básico ou médio, né, de escolaridade. Para se tornar intérprete de Libras, a primeira coisa que a pessoa tem que ter ela tem que ser fluente na Libras. Tipo, não tem como você correr antes de andar. Básico isso, né? Então, você tem que ser fluente na Libras. Muita gente acha que você tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você está aprendendo a Libras e aprendendo a interpretar. Não funciona assim. Pode até tentar fazer assim. É raros os casos em que isso aí vai dar certo, mas vai dar muito mais trabalho e corre-se o risco de interpretar depois de uma forma que não está clara para os surdos. Por quê? A primeira coisa que o intérprete precisa de ter consciência, isso mesmo antes da pessoa se tornar intérprete, é que Libras e português são duas línguas separadas. São línguas independentes uma da outra. Libras é Libras, português é português. Lembra que eu falei que um dos meus erros foi achar que tudo aquilo que eu ouvia, palavra por palavra, eu tinha que fazer em Libras? Porque eu achava que era equivalente. Entende? Eu achava que todas as palavras do português tinham na Libras, que todos os sinais da Libras tinham no português. Não é assim que funcionam as línguas. Tem palavras que tem no português que no inglês não tem. Saudade é uma delas. A língua portuguesa, pelo menos até a última vez que eu pesquisei sobre isso, a língua portuguesa, português brasileiro e de Portugal, é a única língua no mundo que tem a palavra saudade. Na verdade, a Libras também tem, mas por quê? Porque está relacionado à nossa cultura brasileira, né? Então, a gente tem saudade, né? Mas nos outros países não existe uma palavra específica para saudade. Tem como você expressar o que é saudade em inglês? Tem, mas não é a mesma coisa de saudade, sabe? É diferente. Então, a língua ela transmite a forma como um povo ou como uma comunidade vê o mundo. E a forma como os surdos veem o mundo é diferente da forma como nós ouvintes vemos o mundo. Por isso, existem muitas coisas que existem na Libras que não tem um equivalente direto no português, que não tem uma palavra no português direta, específica para aquilo. E tem termos no português que não tem equivalente direto na Libras. Não é que uma língua é melhor que a outra, nada disso. São línguas diferentes, entende? E claro, as línguas em contato, elas acabam se influenciando de alguma forma, então surgem novas palavras, né? Em português a gente fala hambúrguer, que vem de hambúrguer, do inglês, assim como muitas palavras, né? Até alface não era a palavra do português, né? Era uma palavra árabe, se eu não me engano. Então, as línguas em contato geram isso. Mas esse passo necessário, primeiro, de se tornar fluente na Libras, vem primeiramente de entender e de vivenciar que Libras é Libras, português é português. E como que a maioria das pessoas estudam a Libras? Ou como que elas tentam aprender a Libras? Com alguém que está explicando o que é aquele sinal, o que é aquela palavra. Mas não funciona assim. Não funciona. Por exemplo, eu tava num lugar com a Raquel, a gente indo acampar com os amigos. E no que a gente foi acampar com esses amigos nossos, chegou um ponto lá que a gente já tinha deixado as barracas lá e tal, a gente saiu. E aí chegou lá na frente, eu fui cheio de mosquito, cara. Aí eu falei com a Raquel assim, cadê o repelente? Cadê? Entende? Cadê? E aí ela falou, não. Na minha cabeça, nessa época, isso tem bastante tempo, na minha cabeça veio assim, esqueci em casa. Né? E aí, a gente andou, eu falei, eu tenho certeza que a gente trouxe. Eu vi a Raquel colocando isso na mochila antes da gente viajar e tal. Enfim, a gente andou, caminhou, os mosquitos picaram a gente, ficou cheio de calambo no braço, cheio de calambo na perna, foi horrível. O negócio coça que é terrível. E aí, na hora que a gente voltou, a gente abriu a barraca, tava lá o repelente em cima do colchão. Tava lá. Entendeu? Então, a Raquel usou esse sinal aqui
Mas ela não está falando de casa, ela está falando da barraca. Teve uma outra vez que a gente fez uma viagem, a gente foi dar uma palestra no interior da Bahia, e era uma universidade muito grande, né? E aí, a gente estando lá, aí começou a chover, cara, e a gente precisava de voltar. A universidade era muito grande, e cadê o raio do guarda-chuva? Aí eu perguntei a Raquel, aí ela, deixei em casa. Pensei, né? Eu pensei que era isso. Mas aí agora eu fui e suspeitei, eu já sabia da barraca, né? Aí eu falei assim, eu tenho certeza que a gente trouxe. Aí eu vi você colocando na mala, aí eu perguntei assim, era na pousada? Ela falou assim, é. E de novo ela fez assim. E aí nesse dia eu percebi, esse sinal aqui na Libras, ele não significa só casa, habitação. Ele significa a pousada, ele significa a barraca de acampar, ele significa qualquer lugar onde você faz a sua dormida, entende? Tem uma cobertura e você está dormindo ali. É esse sinal aqui. Não interessa se é casa, se é uma choupana, se é apartamento, não interessa, é esse sinal aqui. Existe sinal para choupana? Existe. Existe sinal para barraca? Existe. Existe sinal para pousada? Existe. Existem sinais para essas coisas. Mas esse sinal aqui engloba isso aí tudo. E engloba várias outras coisas também. Assim como ele entra como um morfema, como um pedaço que já tem um significado, esse que significa morfema, de farmácia, de escola. Isso aqui não é casa de remédio. Isso aqui não é casa de estudar. Não é estudar em casa. É escola. É um outro sinal. É um sinal composto. Então, para entender realmente como que a Libras funciona, a melhor forma é ir absorvendo a Libras pela Libras, sem depender do português. Sem depender do português. Teve uma vez, minha mãe me contou uma história explicando como é que as pessoas que trabalham em banco, eu não sei se realmente é assim, mas fez muito sentido isso que minha mãe me contou. Como é que as pessoas que trabalham em banco reconhecem uma nota falsa? E como que eles fazem? Eles são treinados o tempo todo. Se alguém aqui trabalha em banco, deixa um comentário aqui para dizer se é assim realmente. Mas, pelo menos para mim fez muito sentido. Eles são treinados o tempo todo somente com notas verdadeiras. Só com notas verdadeiras. Então, de tanto o cara mexer o dia inteiro ali com notas verdadeiras, na hora que ele pega ele já sabe que é falsa. Ele não precisa nem de olhar, ele já sabe, ele sente. Por quê? Porque ele está lidando o tempo todo com a nota verdadeira. E mesmo que eventualmente não seja assim que funciona o treinamento no banco, porque eu não tenho certeza se é assim, mas faz muito sentido, mas na Libras funciona isso. A melhor forma de você entender realmente como que é o universo da Libras é você absorver a Libras pela Libras. Porque uma vez que você faz isso, quando você precisa de interpretar a Libras para o português, você sabe interpretar. Quando você precisa de interpretar do português para Libras, você sabe interpretar. Você já tem meio caminho andado. Qual o meio caminho andado? Uma coisa que ninguém vê. É um negócio chamado cultura. Quando você absorve uma língua, você está absorvendo a cultura. Cultura não é um negócio que dá para você ensinar, sabe? O que é cultura brasileira? Cultura brasileira são danças, sim. São pratos bem diversificados, com várias misturas diferentes? Sim. São músicas? Sim. É um jeito de falar? É um jeito caloroso? É. Mas só isso é a cultura brasileira? Não é. Se você explica isso aí para um norte-americano, por exemplo, ele pode saber características, mas isso não faz o cara saber a cultura brasileira, entende? Mas quando um norte-americano absorve o português, ele absorve a cultura brasileira. Quando uma pessoa absorve a Libras, ela absorve a cultura surda. Não quer dizer que ela deixa a cultura dela, porque não existe deixar a sua cultura. Mas você passa a ter duas culturas dentro de você. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque o intérprete precisa disso, de ter a cultura surda e a cultura ouvinte. Para quando ele vê o surdo sinalizando algo, ele ia entender que aquilo ali é muito mais do que alguns sinais, do que algumas palavras, do que uma frase. Ali tem uma forma diferente de ver o mundo.
Percebe? E a mesma coisa do português. Quando nós ouvintes falamos algo, não são palavras, não é uma frase. Não é. Tem algo mais ali. Tem uma cultura ouvinte brasileira que está ali por detrás das nossas falas no português. E uma vez que eu, como ouvinte, capto essas duas culturas, capto essas duas línguas e aprendo técnicas de tradução e interpretação, que é necessário, o que é uma técnica de tradução e interpretação? É como é que você passa de uma língua, a língua fonte, para a língua alvo. Que, no caso, a língua fonte pode ser o português. Você está interpretando uma aula, você está interpretando uma palestra, você está interpretando uma música, você está interpretando uma celebração religiosa, ou você está interpretando um discurso presidencial. Qualquer que seja o que você está recebendo ali na língua fonte. Mas português, beleza, você vai passar isso para Libras. Você tem que saber a língua, a cultura, as questões relacionadas àquele ambiente ali, tem que se preparar antes, e aí você faz a interpretação. Agora, lembra que eu falei que nem todas as palavras que eu ouvi no português eu tenho que passar para Libras? Não é que eu vou omitir a coisa, não estou mudando a minha... Não, não é isso. É porque não é palavra por palavra que a coisa funciona. Existe um sentido, um significado na língua fonte. E eu preciso de transmitir esse significado para a língua alvo. Mas para eu transmitir, eu tenho que ter entendido. Não tem como eu transmitir um negócio que eu não entendi. Então eu tenho que entender. Mas como é que expressa isso na língua alvo? Se a pessoa aprendeu tudo da Libras baseado no português, ela não sabe transmitir. Por isso que tem esse tanto de interpretação de música monstrenga aí pela internet. Que é um negócio que só o ouvinte entende. Surdo não entende, sabe? Raquel ama música, mas ela entra no YouTube, procura lá e tal, ela acaba ficando nas músicas legendadas em português. Por quê? Porque a interpretação na Libras não está na Libras, está no português. Ali tem sinais? Tem sinais. Tem alguns classificadores da Libras, aquela forma visual, tem alguns ali. Mas não está na cultura surda. Não está. Entende? E isso está relacionado a como que a pessoa aprendeu a Libras. Mas mesmo que a pessoa tenha aprendido errado, ou do jeito errado, tem como corrigir? Tem, claro. Mas definitivamente não é de novo fazendo do jeito errado. Né? E tem um aspecto dessa questão aí que é, muita gente até consegue interpretar do português para Libras. Mas, quando tem que interpretar da Libras para o português, não sabe, gagueja, não sai, não consegue montar nem a frase, não vai de jeito nenhum. Ou faz uma interpretação infantilizada. Como assim? O surdo que está ali é um profissional. A pessoa vai interpretar e o jeito que ela interpreta é uma entonação de voz que parece que ela está interpretando e o surdo que estava sinalizando é uma criança. Então infantiliza. Mas por que a pessoa faz isso? Porque ela não sabe interpretar da Libras para o português. Não sabe. Ela acha que sabe, mas não sabe. Gagueja. Aí faz, por exemplo, essa frase aqui lá. Tava caminhando e tal, aí eu vi um grupo de crianças. Cara, não é grupo de crianças, sabe? Aí eu vou usar esse mesmo sinal em outro contexto, né? Não, esse daqui é o grupo das crianças, esse daqui é o grupo dos adolescentes, esse daqui é o grupo de pessoas mais maduras, adultas. Não faz sentido esse tipo de frase no português. Você mesmo deve ter ficado assim, o que esse cara tá falando? Por quê? Porque não faz sentido isso no português. Entende? O que faria no sentido no português? Esse daqui é o departamento das crianças, esse aqui é o departamento dos adolescentes, esse daqui é o departamento dos jovens, dos adultos, ou dos jovens adultos. Isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque nós, ouvintes, falamos dessa forma. Mas aí a pessoa vê o negócio em Libras e tenta passar para o português sinal por sinal. Não vai fazer sentido. Se eu faço, por exemplo, assim,
não é um grupo de animais. Pode ser o reino animal, pode ser os animais, pode ser aqueles animais se referindo aos animais mesmo, animal e tal. Gato, cachorro, papagaio, entende? Então, essas questões aí estão relacionadas a essa percepção de língua e essa percepção de cultura. De alguma forma, esse conteúdo trouxe mais clareza para você. Deixa aqui abaixo seu comentário dizendo o que você achou, de que forma que esse conteúdo contribuiu para você, de que forma que ele trouxe mais clareza para você no caminho da Libras. E clica aqui em curtir também para eu saber que você entendeu esse conteúdo. E vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui. E se você também quer fazer parte dos métodos da Universidade da Libras, acesse o nosso site. Vou deixar o link logo aqui abaixo, universidadedalibras.com.br. Lá você pode fazer contato com a gente também. Vai lá!